muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso. O tema da aula de hoje é gráfico. Nós vamos aprender como plotar e formatar um gráfico no ambiente LibreOffice Calc. Vamos lá? Bom, eu estou aqui com a planilha modelo aberta. E essa planilha ela tem algumas informações, né? Ela mostra pra gente alguns tipos de comércio, alguns produtos vendidos nesse comércio, quais são as taxas de gordura desses produtos e qual o faturamento dessa venda em um determinado ano, né? Nós vamos fazer alguns exemplos de gráfico de barras, de colunas, de pizza, para a gente poder entender como formatar esses gráficos. Então, a primeira coisa, como o gráfico tem muita informação, eu gostaria de construir um gráfico para focar a informação com relação ao faturamento do supermercado. Então, para isso, eu vou em Dados, Tabela Dinâmica, e vou fazer o seguinte, olha, eu vou pedir como linha o tipo de comércio. No meu campo coluna, eu vou colocar o ano e o campo de dados eu vou colocar os itens vendidos. Vou clicar em aceitar. Essa planilha, na verdade, eu não vou criar um gráfico dinâmico aqui, porque nós já vimos em aulas anteriores como criar um gráfico dinâmico. O objetivo aqui era só realmente filtrar a informação que eu preciso, que eu gostaria de representar em meu gráfico. Então, eu vou selecionar essa tabela, vou copiar e vou transferir para uma próxima aba. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco a fonte para ficar mais fácil a visualização. Maravilha, vou formatar, uma formatação simples, só para não perdermos o hábito, ok? Vou colocar um negrito, vou alinhar, maravilha. Bom, a primeira coisa então que eu vou fazer é o seguinte, eu quero criar um gráfico, com a movimentação, com o faturamento dos dois tipos de comércio. Eu quero ver como que foi, né, o faturamento anual no período de 2011 a 2019 desses dois tipos de comércio. Então, para isso eu vou selecionar apenas essas informações, tá? Não vou pegar nem o resultado por linha e nem por coluna. Eu vou vir no botão Inserir Gráfico e vou clicar. Quando você clica nesta janela, ele te mostra várias opções de gráfico, né? Nós sabemos que cada um desses gráficos eles têm uma finalidade, mas nós não vamos conhecer todos, vamos conhecer apenas alguns e aprender a formatar. A formatação, gente, ela é a mesma. O tipo de formatação que eu posso fazer num gráfico de colunas, eu também posso fazer num gráfico de barras, num gráfico de pizza e assim por diante, ok? Então eu vou clicar aqui no gráfico de colunas e vou selecionar esse primeiro modelo. Quando eu clico em seguir, ele vai me mostrar o intervalo que eu selecionei para plotar esse gráfico, a série, quando eu quero colocar a série por linha. Observa que aqui no modelo, embaixo ficaria o ano, tá? E as barras, elas representariam aí os tipos de comércio, né, que eu tenho. Ou se eu selecionar a série de colunas, eu vou ter embaixo os tipos de comércio e o meu eixo Y aqui, né? Ele colocaria o intervalo dos valores, né, do faturamento, e a minha legenda seria os anos. Eu posso pedir para incluir etiqueta, e aí eu vou ver que ele representa esses anos aqui. Quando você desmarca a opção, ele mostra a descrição da coluna, tá vendo? E quando você marca para mostrar a etiqueta da primeira linha, ele mostra para você aqui a descrição. A mesma coisa acontece na coluna. Se eu desmarcar, eu não vejo a descrição da coluna,
e se eu marcar, eu consigo visualizar essa descrição. Como dessa forma, as séries em formas de coluna, ele fica muito poluído para mim, eu vou colocar as séries de dados em linhas. Ao clicar em seguinte, vocês vão observar que para cada série eu tenho aqui a descrição dos dados, né, dos intervalos, o nome, os valores, etc. Eu não vou entrar nesse campo agora, porque o nosso próximo gráfico, nós vamos construir o gráfico nós mesmos adicionando a série, colocando o nome e os valores para Y, ok? Bom, nessa janela de título, você pode colocar um título para o seu gráfico, então eu vou colocar aqui faturamento geral. E a legenda você pode escolher se você quer ela em qual posição, à esquerda, à direita, né? Na parte superior do gráfico ou abaixo. Vou deixar à direita e vou clicar em finalizar. Então, no primeiro momento, né, a gente construindo um gráfico simples, sem muita formatação, ele é basicamente isso, né? Eu dou um duplo clique, se eu quiser colocar uma linha, né? Eu venho em áreas do gráfico e coloco um contorno. Então, quando você clica em áreas do gráfico e coloca um contorno, você coloca uma borda ali no seu gráfico. Então, neste primeiro exemplo, nós temos aqui um gráfico que mostra o faturamento geral no período de 2011 a 2019 para supermercado e mercearia. Agora imagine que eu gostaria de fazer esse gráfico, mas focando apenas a movimentação de supermercado. Então, como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode construir o gráfico nós mesmos inserindo essas séries, tá bom? Então, eu vou lá no meu, não vou selecionar minha tabela, vou clicar em inserir gráfico. Vou selecionar a formatação normal e vou finalizar. Quando eu faço isso, ele constrói para mim esse modelo de gráfico, não tem nada, mas a partir dele aqui eu faço toda a minha formatação. Então eu dou um duplo clique, né? A primeira coisa que você tem que observar ele tem que estar com essa borda, com esses pontos pretos, né? Porque quando eu faço isso, ele abre aqui algumas opções para mim e eu vou usar essas opções, tá certo? Eu vou clicar aqui na área do gráfico e vou vir em intervalo de dados. Vou só afastar um pouco, isso, aproximar aqui, intervalo de dados. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou adicionar uma série. Vou em nome e vou falar que o intervalo para o nome desse dado é o supermercado. E a categoria dele vai ser os anos, o período de 2011 a 2019. Como valor de Y, eu vou colocar os valores presentes como faturamento. Feito isso, eu vou clicar em aceitar. Observe que para este exemplo, agora ele construiu um outro gráfico. Eu não tenho os dois valores, como o gráfico do faturamento geral, eu tenho apenas o gráfico referente a vendas de supermercado. E agora nós vamos focar neste gráfico. Então eu vou retirar esse da venda de supermercado, vou colocar ele numa outra planilha e nós vamos agora focar na formatação deste gráfico referente às vendas do supermercado. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um duplo clique. Eu vou apagar a legenda, então eu dou um clique nela, seleciono e aperto Delete e vou colocar um título para o meu gráfico. Eu posso vir nesta opção, títulos, posiciono o meu mouse, feito isso eu dou um clique. E aqui eu vou colocar vendas do supermercado. Eu
posso fazer uma formatação. Então, quando eu clico neste título, eu venho em formatar seleção. Posso colocar um contorno, posso colocar uma cor dentro da minha caixinha de título, né? Eu deixo transparente. Posso mudar a fonte do meu título, né? O estilo. Eu só vou simplesmente aumentar o tamanho da letra e vou colocar aqui um tom cinza mais escuro e vou clicar em aceitar. Dentro da quando eu clico no meu ambiente do gráfico aqui, e ele seleciona essa borda, eu tenho a opção de tirar esse contorno. Então, eu venho aqui em área do gráfico e aí eu clico em nenhum contorno. Posso vir em paredes do gráfico. Na verdade, gente, essa área do gráfico é essa parte maior. Então, eu vou colocar uma linha assim. Eu quero uma borda, vou clicar fora para vocês verem, ó. Eu quero que ele contorne todo esse gráfico. O que eu estou querendo não é isso. Eu estou querendo tirar o contorno desta parte mais interna. Então, eu venho em paredes do gráfico e vou pedir nenhuma linha. Vou clicar em aceitar. Essas linhas, elas são as grelhas, então eu posso vir aqui e desmarcar. Você tem a opção da grelha horizontal, vertical, então você pode desmarcar. E as demais linhas, elas são referentes aos eixos. Eu vou deixar, né, o eixo aonde está representando aqui o intervalo, né, uma escala de valores, e vou deixar também os ambos. Porém, eu vou mudar aqui neste primeiro momento a cor. Vou dar um duplo clique e vou mudar a cor da minha barra. A minha barra, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma tonalidade. Depois disso, eu posso vir com o botão da direita e pedir para formatar série de dados. E aí, quando eu faço isso, eu entro na mesma janela lá de formatação. Vocês vão clicar em opções e aqui eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, olha, vocês podem escolher o alinhamento, né, as definições. O que eu quero é o espaçamento. Eu posso fazer com que aumentar aqui a sobreposição, então ele vai alterando aqui o posicionamento das barras, mas o que eu quero é só diminuir um pouquinho o espaçamento entre uma barra e outra. Isso, 70%. Então, ele ficou um pouquinho aí mais, né, deu um efeito mais largo. Eu vou clicar com o botão da direita e vou pedir para inserir etiqueta de dados. E agora que eu inseri a etiqueta de dados, eu vou clicar aqui no eixo Y e vou apertar Delete. Vou selecionar a etiqueta de dados, dando um clique, e vou formatar essa etiqueta. Aqui na etiqueta de dados, você pode escolher o tipo de valor que você quer, se você quer como número ou como porcentagem, se você quer que mostre lá a categoria, enfim, tem várias formatações. Se você quer rotacionar esses valores, né? Ou se você quer mudar o posicionamento. Aqui está como posicionamento acima, eu vou colocar como posicionamento dentro e vou clicar em aceitar. Vou clicar neste valor do ano de 2004 e vou formatar esse rótulo. E vou falar que para esse valor eu quero fora. Vou selecionar novamente os rótulos, então eu vou dar um clique aqui fora e volto novamente, né? Para eu poder selecionar todos eles. E vou em formatar seleção. Em formato numérico, eu vou pedir 100 casas decimais, então eu posso escolher o segundo valor. E vou escolher aqui a cor, uma cor branca. Ele desfez aqui a minha formatação deste
né, do valor referente a 2014, eu não tem problema, eu clico nele novamente, vou em formatar seleção. Vou colocar a cor preta e em etiqueta de dados eu vou pedir para que ele fique por fora. Pronto, está feita a minha formatação. O nosso terceiro exemplo é sobre gráfico em barra, né? Nós vimos, na verdade, nós vimos ele em coluna e agora a gente vai ver, nós vimos ele no sentido horizontal e agora nós vamos plotar no sentido vertical. E aí eu vou fazer para analisar a venda de mercearia. Então vamos clicar, eu poderia selecionar apenas esses valores ou fazer o meu gráfico do zero igual fiz supermercado. Em termos didáticos, vamos selecionar a primeira linha até o ano de 2019 e a linha de mercearia. Vou clicar em inserir gráfico e vou clicar em barras. Feito isso, vou escolher o primeiro valor e vou clicar em finalizar. Como vocês podem ver, ele fez uma formatação aonde a série, né? A série dos valores aqui, as barras, elas estão representando os anos, né? E o meu eixo aqui, ele está representando os tipos de comércio. Eu vou alterar isso, então eu vou vir em intervalo de dados, vou clicar na opção intervalo de dados e vou escolher série de dados em linha. E vou pedir para me dar a primeira linha como etiqueta. Vou clicar em aceitar. Muito bem. Vou fazer as mesmas formatações que eu fiz no de coluna. Então, eu vou clicar na legenda, eu vou apagar a legenda, eu vou clicar no rótulo, no valor representado como eixo Y e vou apagar, vou deixar apenas os anos. Vou clicar nessa caixinha de dentro, né? E vou lá em parede do gráfico e vou pedir para retirar a linha. Então, vou colocar nenhuma. E vou tirar também as grelhas horizontais. Feito isso, eu vou clicar em uma das barras para que ele selecione toda a minha série e vou em formatar seleção. Em opções, eu vou diminuir um pouquinho o espaçamento. Na área, eu vou selecionar uma tonalidade semelhante à que eu selecionei para a coluna. E o contorno eu não vou fazer nada. Feito isso, vou clicar em aceitar. A próxima coisa é, com o botão de direita, ainda com essa série selecionada, eu vou pedir para inserir etiqueta de dados. Agora eu vou clicar em etiqueta de dados, vou em formatar seleção, vou em etiqueta de dados, na aba etiqueta de dados, vou em formato numérico e vou pedir 100 casas decimais. Feito isso, eu vou dizer que o posicionamento será dentro. E que, como efeito do tipo da letra, eu vou escolher a cor branca. Agora eu vou clicar na etiqueta de dados de 2014, ele vai selecionar apenas essa etiqueta e vou formatar apenas ela. Então, para essa etiqueta, eu vou colocar uma cor preta e vou pedir o posicionamento como fora. Feito isso, eu vou clicar em aceitar. A próxima formatação, nós vamos inserir um título. Então, vamos em títulos e vamos colocar vendas da mercearia. E vamos clicar em aceitar. Vou clicar em título, vou em formatar. Como efeito do tipo da letra, eu vou escolher um cinza mais escuro. E o tipo da letra eu vou escolher
o tamanho 16. Faltou só mais um detalhe. Pedi na área do gráfico um contorno para esse gráfico. Muito bem. Então, agora nós fizemos 3 tipos de gráfico. O gráfico em barras, o gráfico em coluna, especificando apenas um produto e especificando mais de um produto. O próximo gráfico que nós vamos construir, eu vou pegar esse gráfico de mercearia, vou recortar e vou colocar junto com os demais gráficos, ok? E o próximo gráfico que nós vamos construir, ainda aproveitando essas informações, vai ser o gráfico de linha. Então, eu vou selecionar a mercearia, eu vou fazer a mesma formatação, verificando a movimentação de mercearia. Vou em inserir gráfico. Vou selecionar linha. Vou escolher apenas linha. Eu posso escolher como que eu quero a série. Eu posso escolher também se eu quero um tipo de linha com formato suavizado ou no formato de escada. Você pode escolher como você quer essa linha. Eu vou escolher a linha reta e vou clicar em seguinte. Feito isso, eu vou pedir a série de dados em linha e vou pedir a etiqueta da primeira linha. Vou clicar em finalizar. Para esse gráfico, eu vou fazer as seguintes formatações. Eu vou clicar na linha e vou alterar a cor da linha. Vou colocar um tom meio amarelado. Vou tirar a legenda. Vou colocar um título. Vendas na mercearia. E aí, eu vou fazer o seguinte. Além dos valores que já tem nos eixos X e Y, eu vou colocar também um rótulo de dados. Inserir etiquetas de dados. Isso. Vou selecionar a minha coluna, a minha área do gráfico mais interna. Para essa parede do gráfico, eu vou pedir sem linha. Vou tirar a grelha. No eixo Y, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui em formatar linhas e vou colocar nenhuma linha. E vou deixar apenas as linhas do eixo X. Vou selecionar este valor, né, o primeiro dado de etiquetas de dado. Posso clicar com o botão da direita e formatar. Eu vou entrar no mesmo campo, clicando no botão acima. E em posicionamento, eu vou colocar abaixo. Vou clicar em aceitar. Pronto. Vou colocar uma borda. Então, eu vou colocar na área do gráfico uma linha. E aí está feito o gráfico. Se eu não quiser essa linha específica do gráfico, eu posso modificar. Então, eu clico na linha, dou um duplo clique no gráfico, seleciono a linha. E aí, eu posso vir em tipos de gráfico. Posso escolher um outro tipo de gráfico. Observe que quando você seleciona, na caixa ele te mostra qual a opção que você está trabalhando. Eu poderia vir por aqui e fazer a seleção. À medida que eu vou clicando, olha, eixo X, ele seleciona o eixo X. Se eu vier aqui clicar título principal, ele seleciona o título principal. Então, eu posso também utilizar esta janela caso o duplo clique não fique tão confortável. Agora sim, eu tenho 2 tipos de gráfico para analisar a mesma informação. Eu tenho em linha e eu tenho em barra. Qual que vocês preferem?
O nosso próximo exemplo é sobre gráficos de pizza. E gráficos de pizza, ele não é muito adequado para muitas informações. Então, nós vamos pegar algumas informações específicas e vamos construir esse gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nessa tabela dinâmica e vou clicar em propriedades. E vou colocar o ano como filtro principal. Em dados de coluna, eu não vou colocar nenhuma informação. Vou colocar itens vendidos e aqui no campo linha, eu vou querer saber a taxa de gordura. Na verdade, o que eu quero saber com este gráfico é qual o faturamento que eu obtive no determinado período por um produto de acordo com a sua taxa de gordura. Vou selecionar esses campos, vou clicar em copiar, vou pedir uma folha nova e vou clicar em colar. Vou fazer uma formatação rápida. E aqui, para esse dado, eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber qual que foi o faturamento geral. Vou selecionar aqui apenas os tipos de gordura e o seu faturamento. Vou clicar em inserir gráfico e vou clicar no gráfico circular ou de pizza. Nós temos vários modelos de gráficos de pizza. Como nós temos já o intervalo selecionado, ele já mostra pra gente, tá vendo? Se eu clicar por linha, ele mostraria aqueles dados na linha, então não faz muito sentido. E aí, se eu clicar por coluna, ele vai mostrar os nossos dados com relação às taxas de gordura. Aqui tem a parte de série, a gente pode inserir a série, começar do zero, como nós fizemos com a de barra, nós podemos fazer novamente para vocês verem, e depois eu clico em finalizar. Nesse gráfico eu vou fazer algumas formatações. Eu vou dar um clique nele, eu vou em formatar seleção e vou pedir para a orientação dele ser para a direita. Poderia fazer uma rotação. Vou clicar em aceitar. Além disso, eu vou clicar nessa informação do regular e vou arrastar um pouquinho. Vou clicar vou selecionar todo o meu gráfico e vou inserir. Opa, não saiu da seleção. Deixa eu clicar fora. Voltar novamente. Eu vou inserir uma etiqueta de dados. E para essa etiqueta de dados, eu vou fazer uma formatação. Então, eu vou vir em etiqueta de dados e vou pedir que mostre os valores como porcentagem. Vou aumentar um pouquinho a fonte e vou clicar em aceitar. Feito isso, eu ainda vou dar um duplo clique, vou voltar em etiquetas de dados e vou clicar em formatar. O posicionamento eu vou colocar no centro. Eu vou clicar em aceitar. Acho que o tamanho não tá legal. Vou voltar lá novamente. Vou no tipo de a letra e vou aumentar mais um pouquinho. Muito bem. Para a legenda, eu vou dar um clique nela e vou fazer uma formatação. E para essa formatação, eu vou fazer o seguinte. Na posição, eu vou pedir base e vou clicar em aceitar. Vou colocar um título. E vou clicar em aceitar. Pronto, está construído o meu gráfico. Vamos colocar uma borda? Então, a área do gráfico contínuo. Muito bem. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou considerar agora, eu vou vir aqui na minha planilha e vou selecionar o ano de 2011. E vou considerar agora esse gráfico, eu vou fazer uma comparação deste gráfico do ano de 2011
para um outro ano qualquer. Então eu vou colocar ele aqui, vou fazer uma rápida formatação e vou fazer a análise do faturamento do ano de 2011 e depois vou fazer para o ano de 2009. É o mesmo gráfico, então eu vou selecionar as duas taxas de gordura, é o somatório de produtos vendidos de alimentos que contém essas taxas de gordura, vou inserir gráfico e vou em circular. Feito isso, como aqui já tem a minha formatação, eu só vou clicar em finalizar. Vou clicar no gráfico e vou fazer uma rotação. Então, eu vou em formatar e a orientação, na verdade, eu vou pedir para a direita. Vou pegar a minha borda e vou arrastar só para dar um destaque. E essa mesma fatia que está selecionada, eu vou formatar. Então, eu vou escolher uma outra tonalidade. A mesma coisa eu posso fazer com a fatia maior. Feito isso, eu vou clicar, vou selecionar as duas fatias, né, da minha borda, vou clicar com o botão da direita e vou pedir para inserir etiqueta de dados. E essas etiquetas eu também vou formatar. Eu vou pedir para mostrar o valor em porcentagem. Eu vou pedir para colocar o posicionamento no centro, ou melhor, vou colocar dessa vez o posicionamento no fora, vou aumentar um pouquinho da fonte e vou mudar um pouquinho a cor. E vou clicar em aceitar. Para ficar um pouco diferente do exemplo anterior, eu vou fazer com que estes valores eles sejam numéricos. Então, eu vou vir em etiqueta de dados e não vou pedir porcentagem, eu vou pedir um valor numérico e esse valor numérico sem essa casa decimal. A minha legenda eu vou também formatar e vou colocar a posição dela como base. Eu vou clicar em aceitar. O próximo passo é construir um título. Então vamos colocar vendas 2011. Vamos pegar o título e vamos formatar. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos colocar uma tonalidade de um cinza e vamos aceitar. Muito bem. Para finalizar, eu vou colocar um contorno. Então, vou na área do gráfico e vou pedir o contorno. Feito isso, eu clico fora, clico uma vez só para ele ter esses pontos de seleção e vou diminuir o tamanho do meu gráfico. O próximo gráfico que eu vou fazer, ainda continuando com este exemplo, é para 2019. Então, eu vou selecionar aqui o ano de 2019 e vou clicar em aceitar. Vou selecionar esta tabela e vou copiar. Vou fazer uma simples formatação e vou fazer o mesmo tipo de gráfico. Já que eu quero fazer uma comparação, eu vou procurar manter a mesma formatação para não distrair a atenção da pessoa que vai fazer a análise. Vou clicar na borda. Vou pedir para a direita e vou afastar este um pouquinho. O que é laranja, eu vou modificar com a tonalidade azul. E vou deixar esta formatação. A legenda eu vou colocar, assim como a anterior, eu vou colocar como base. Os valores, eu vou selecionar a borda e vou, com o botão da direita, pedir para inserir etiqueta. Vou selecionar essas etiquetas e vou formatar.
A formatação vai ser simples, vai ser um formato numérico, sem casas decimais. O tipo da letra eu vou aumentar um pouquinho. E a cor eu vou colocar a mesma tonalidade que eu selecionei na anterior. Vou colocar também a posição dele, dessa etiqueta de dados, para fora. E vou clicar em aceitar. Vou colocar um título. Vendas 2019. Vou clicar em aceitar. E vou formatar esse título. O tipo da letra vou colocar 16. A cor vou colocar a mesma tonalidade que eu utilizei. Vamos ver. E pronto. Vou clicar fora e vou diminuir o gráfico. Posso colocar um pouquinho maior, né, isso. E tá aí nossa formatação. Por hoje é só, turma. Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima aula. Bye, bye!